Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Está feliz, a gente está gravando na sexta-feira, eu e Isabel Nascimento sextando aqui, porque o Santos finalmente ganhou fora de casa, está vivíssimo na Copa Sul-Americana. E aí a boa notícia ou má notícia, depende do seu humor e da sua confiança no seu próprio time, é que o Santos só depende de si mesmo para se classificar para a próxima fase. E aí, Isabel Nascimento, é uma boa ou uma má notícia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que o Santos só depende de si mesmo para se classificar na Sul-Americana. O Santos só depende de si mesmo para garantir uma vaga na Libertadores de 2023. Então, assim, de fato, o Santos vem de um ano bem regular, assim. Eu acho que o jogo de ontem realmente foi surpreendente, um jogo muito ruim, um jogo muito chato. Eu acho que o Santos não fez nenhum. Se a gente considera futebol como um show, um espetáculo, porque a gente esquece de considerar futebol como isso, né? Porque assim, quando você vê. Entretenimento, né? Entretenimento, exatamente a palavra que eu queria. O Santos não oferece entretenimento, não ofereceu nenhuma vez na Sul-Americana. Foi muito ruim, eu quase dormi várias vezes. Não é verdade. Se você tivesse na Vila Belmiro no jogo de ida contra a Universidade Católica, eu quase infartei. Foi entretenimento puro. Depois é verdade. Esse jogo foi entretenimento mesmo. Foi o 3-2, né? Isso. Então, esse jogo de fato foi muito bom, mas os outros jogos foram extremamente ruins, sabe? Fora contra o Banfield, o La Calera foi extremamente ruim também. Então, eu acho que assim, é um time do Santos que mostra muitas coisas interessantes. E o tema do que a gente está trazendo hoje no nosso podcast, né? É muito sobre que raios que o Bustos quer nesse sentido, né? Eu não sei se ele estava meio que jogando a toalha para a Sul-Americana e se lascou, sabe? Assim, eu não sei qual é a proposta dele, porque de fato ficou muito estranha a escalação. Eu não gostei da escalação. Deu certo, porque saiu com 3 pontos, né? O que o Santos precisa na Sul-Americana. O Santos precisa jogar bem na Sul-Americana. O Santos precisa de 3 pontos, precisa passar. Acho que hoje o Santos precisa passar em todos os lugares, né? Ninguém tá esperando um bom futebol. O Giovani ontem, na live do Diário do Peixe, ele falou isso que eu até usei no meu vídeo. Ninguém tá esperando do Santos um DNA mais ofensivo. A gente precisa de um DNA vencedor. Se vai ser ruim, se vai ser feio, se vai ser defensivo, se vai ser reativo, se vai ser no contra-ataque, se vai ser retranqueiro, é o que o Santos pode oferecer. Mas eu acho que assim, o que você sentiu da escalação? Você sentiu também que o Bustos estava jogando um pouquinho da toalha na Sul-Americana? Porque o que eu senti do Bustos ele não tá olhando para o brasileiro, ele não tá olhando para a Sul-Americana, para onde que o Bustos está colocando a força dele, né? Eu vou discordar, vou abrir uma discordância aqui. Eu acho que o Bustos está olhando para o brasileiro. Eu acho que o importante para o Bustos é o Campeonato Brasileiro. Acho que é o campeonato que ele está priorizando e mais, acho que ele está certo. Assim como Isabel Nascimento passa pano para família, para jogador que tem família fofa, eu passo muito pano para treinador, porque todo treinador eu quero que fique muito tempo no Santos, porque eu acho que só trabalho a longo prazo funciona. Eu acho que você ficar trocando de treinador não vai ajudar ninguém nunca. Então, para mim, todo treinador tem que ficar para sempre no Santos. Eu sou assim, esse é meu jeitinho. Então, eu vou aqui fazer uma defesa do Bustos, mas não passar tanto pano, porque eu tenho minhas críticas. Eu acho que o Angulo ontem foi horroroso, jogou muito mal, muito mal. Não teria entrado com Mas ele. quando que você viu o Mr. Brian Angulo jogando bem, assim, só pra gente fazer um comparativo? Cara, ele fez o primeiro gol contra o La Calera, ele foi importante no primeiro jogo contra a Universidade Católica na Vila Belmiro, né? Ele fez o terceiro gol. Eu não acho ele um jogador de muita qualidade, mas ele consegue boas finalizações. Só que no 4-4-2, especificamente, ele não funciona, porque ele não fica ali aquele isolado na área, né? Ele depende do passe dele, da velocidade dele. Aí não funciona. Ele no 4-4-2 não Hoje rola. eu e meu pai, a gente colocou ele do lado de Rodrigão e Raniel. Então, o Raniel no Vasco tá o quê? Arrasando. Não. Esses dois no Santos, né? A gente tem que comparar Sim. o que está acontecendo no Mas, nosso ao time. mesmo tempo, assim, a gente tá feliz com o Juan porque ele fez o gol. Mas quando ele entrou no jogo, a gente precisa ser sincero, ele não tava acertando nem o nome dele. Então, Angulo ou Juan, nessa situação, acabava, se o Juan não tivesse feito o gol, lógico, dando na mesma. Eu preferiria o Juan, porque é um menino da Vila, porque eu gostaria de ver jogando mais tempo. Então, essa é uma questão da escalação que eu não gostei. O Angulo. Eu entendo que ele não tenha colocado o Marcos Leonardo, porque ele quer o Marcos Leonardo 100% contra o Cuiabá na Vila Belmiro no domingo. E é isso que mais importa. Entendo totalmente. Mas ele colocou depois, né?
Então, mas ele colocou, tipo, faltando, sei lá, 20 minutos para acabar o jogo. E aí eu consigo entender essa questão. Mas o Juan, eu preferiria que tivesse começado do que o Angulo. Ok. E eu também não gostei do Maranhão jogando pela esquerda e o Camacho jogando como base da marcação. O Camacho jogou muito bem, para mim foi o melhor do Santos. Mas eu acho que era melhor que o William Maranhão fosse a base da marcação e o Camacho fosse para a esquerda, porque tem um passe melhor que o William Maranhão. Para mim, essas são as ressalvas que eu tenho na escalação. Achei que Áureo e Felipe Jonathan jogaram bem, eram minhas maiores preocupações e jogaram bem. O ruim do Santos, na minha opinião, foi a parte ofensiva. Não gostei do jogo do Pirani, não gostei do jogo do Barbosa, não gostei do jogo do Angulo. Então, toda a parte que era para ser a criação ofensiva não funcionou. Mas o Santos se defendeu bem. Eu achei, inclusive, Bel, a transmissão do jogo na Comebol TV muito boa. É uma coisa que você sabe que eu sou insuportável com isso, então tô aqui falando, o Raí Monteiro, comentarista, foi muito bem, muito respeitoso, soube falar do que era bom, do que era ruim. O ataque foi especificamente muito ruim, mas a defesa foi boa. Ai, deu 20 chutes, é verdade, mas só 3 foram no gol. Então a gente viu um John voltando bem, um John que não sofreu, e beleza, teve aquele último lance que o Bauerman salvou, graças a Deus, mas também o zagueiro tá ali para isso, para proteger o goleiro. Então, a estratégia do Bustos me parecia jogar no contra-ataque. O Santos não conseguiu encaixar o contra-ataque com o time totalmente reserva. Entrou o Pires, que é um baita de um jogador, achou o Juan e resolveu o jogo. O Santos saiu com a vitória, dependendo só de si para se classificar. A pergunta é, no dia 18, contra o La Calera, vai voltar a jogar com o time reserva em casa? Eu acho que sim. E acho que é isso mesmo que tem que fazer. Mas pensando em maneiras de conseguir o resultado. O La Calera é um time fraquíssimo, precisa ganhar de qualquer jeito. Se perder, já era. E é interessante que você traz o La Calera sendo um time fraquíssimo, que eu falei isso mesmo no vídeo ontem que eu fiz. Poxa, o nosso time, o nosso grupo hoje da Sul-Americana, cara, ele é tipo 80% do Campeonato Brasileiro é mais forte do que esse grupo que a gente pegou na Sul-Americana. É muito fraco. O América é muito melhor do que os Curitiba três... é com certeza muito melhor que esses 3 times. Sim. Até porque o Santos teve muita dificuldade com o Curitiba e tem que respeitar pra caramba para conseguir passar na quinta-feira. Então, eu acho que assim, eu não acho que o Bustos deveria... Uma coisa é você tirar uma peça ou outra, mas eu acho que o que ele fez ontem foi beirando um pouquinho da loucura, sim. Eu acho que assim, o Camacho não estava bem e ele colocou. O Sandri não fez 2 bons jogos e ele colocou. Ele vinha com o Auro depois de, sei lá, quase um mês que o Auro não jogou. Todos jogaram bem, todos que você falou jogaram bem. Sim, mas eu achei um pouquinho de insanidade. Eu achei, porque assim, o Auro também não jogava mais de um mês. O Felipe Jonathan de lateral, não sei há quanto tempo também que ele não entrava. Você vai jogar com um goleiro que não joga há 1 ano. Então, assim, foi muito complicado e você trouxe os nomes que você não gostou tanto no ataque, mas também, poxa, você pega um Lucas Barbosa que não joga há um tempo e mete ele, que é um menino, na altitude, o cara, ele se matou, entendeu? O Pirani já... é a mesma coisa. O Pirani é a mesma coisa, mesmo que é um cara mais rodado que o Barbosa, mesmo que talvez seja mais novo que o Barbosa, mas já jogou mais jogos profissionais que o Barbosa, é também um cara muito jovem ainda. Então, assim, eu achei, deu certo, muito bacana. Só que naquele finalzinho, a gente viu que no segundo tempo, o Universidade estava jogando melhor que o Santos. Se você fosse... os chutes do Universidade estavam chegando muito mais. Você trouxe o Bauer... No começo do segundo tempo, especificamente, foi o momento que eu falei, acho que o Santos vai levar gol. Porque estava mal defensivamente, não criava nada na frente, depois conseguiu se recuperar. Mas a altitude, assim, sinceramente, é muito difícil. Eu já corri em... Oh, meu Deus, espera aí que me fugiu agora, Bel. Onde que eu corri? Gente, me fugiu. Na Colômbia. Eu corri na Colômbia. Que chique. Sim, tava lá de férias e treinei. Isso que eu quero dizer. E tinha um pouquinho de altitude. E eu já senti um absurdo. Imagina em Quito, 2.800 metros de altitude, para um time que não está nem em São Paulo, que é acima da Serra do Mar. É um time que está no nível do mar. Então, assim, loucura total. Então, é por isso que eu tô te trazendo. Eu acho que o Bustos é o que a gente fala, né? Teve mais sorte do que juízo. Eu realmente não achei que precisava dessa quantidade de desfalques. Eu achei que deveria ter levado o Goulart, sim. Deveria ter levado o Julio, sim. Ok que o Julio não tá indo bem. Só que ele é um cara que conhece a altitude. Eu pensei muito nisso. Ele levou, ele ficou no banco, né? O Julio tava no banco. Então me confundi. Achei que ele não tinha nem levado o Julio.
Mas não entrou. Um cara que está sendo titular sempre, que jogou em Quito anos. Exatamente. Mas o Goulart também. O Goulart não jogou em Quito anos, mas o cara é o rei da China e com certeza já jogou em todos os lugares que a gente possa imaginar. É um cara que... Não dava para o Goulart entrar. Desculpa, o jogo ia ser pior ainda. Mas tinha que levar, entendeu? Eu acho que assim, não faz sentido você não poupar o Lucas Pires e você fica poupando o Goulart. Poupando o Goulart do quê? O cara tá entrando 10 minutos. Físico, o outro não. O Goulart tem questões físicas conhecidas. O Pires é um jogador muito jovem, com muito vigor físico. Mas se a gente lasca o Pires, a gente tá lascado. Se a gente lasca o Pires, a gente tá pior do que agora com o Ângelo. O meu ponto é que o Goulart tá entrando 10 minutos todo jogo. Não é o Pires tá jogando 90. Entendeu? Aliás, deixa eu te perguntar, o que você achou da declaração do Goulart de que estava jogando fora de posição, porque o Santos tem jogado no 4-4-2 e ele joga atrás dos atacantes? Ridículo. Eu achei a declaração, não o Goulart, né? Que fique bem claro. O jeito que ele... Às vezes ele falou mais num tom de brincadeira. Eu só li. A gente não... Pelo menos eu não ouvi o áudio, eu não vi, eu só li. Também. Então a gente não sabe que às vezes ele falou, putz, não é bem assim, não, é que você sabe, eu tô jogando meio fora, sabe como era lá na China, sei lá, a gente não sabe como foi esse contexto. Só que não é para um cara de 30 e tantos anos criar fofoca, foi mal, esse é o tipo de coisa que ele fala. Eu achei que ele acabou criando ali uma situação que não é real, porque o Santos jogou ontem no 4-4-2, beleza, e jogou contra o São Paulo no 4-4-2, mas o Santos, na maioria dos casos, joga num 4-3-3. Não é pro repórter que ele tem que falar isso, ele tem que falar, oi Bustos, tudo bem? Eu custei 500 mil, será que você poderia me colocar na posição que eu sempre joguei? Entendeu? Eu sou o centroavante. Ele sempre jogou, ele fala atrás dos atacantes, então é onde exatamente? Porque ele não... Porque pra mim ele tava jogando atrás dos atacantes, ele quer que jogue com 2 na frente, ele quer jogar igual o Pirani jogou ontem. Só que isso ele já jogou. Ele não quer jogar tipo o Marcos Leonardo e ele, o Angulo e ele. Ele quer que tenha 2 caras na frente, então que ele fique lá como o Piranão assim, e põe o Marcos Leonardo, sei lá, o Marcos Leonardo e o Batistão na frente dele, ele fica atrás? Então, mas num 4-3-3, com 3 atacantes na frente, ele sendo homem de articulação, não é a posição ideal? Porque daí você vai jogar sem centroavante. Às vezes. Mas aí você tá falando dele jogar atrás do centroavante? Não, assim, ó, ele tem 4 defensores. Legal. Aí atrás dele tem o Fernandes e o Zanocelo, aí ele, e na frente dele os atacantes. É isso que ele tá dizendo que ele quer. E é assim que ele jogou a maioria das vezes. Só que aí o problema é que daí você tem quase metade do time que não marca, porque o Goulart é um cara que não marca. É diferente, por exemplo, que a gente sempre comentou aqui, né? Saudades Caio Jorge, sim, tem alguns posicionamentos questionáveis, mas era um cara que voltava pra caramba. Quem viu a Champions League do Rodrigo, viu o quanto o Rodrigo volta pra caramba. O Rodrigo corre o tempo todo. Uma bola super importante. Muito diferente do Vinícius Júnior. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, isso quer dizer que é jeito de jogar. O Vinícius Júnior é um cara muito como o Neymar no Santos. Quantas vezes o Neymar também voltava tanto, talvez não voltava tanto assim, porque era o cara da criação. Agora, o Rodrigo é um cara que... O Caio Jorge é um cara que faz isso. O Marcos Leonardo já é um cara que fica lá na frente. Já não é um cara que volta tanto. Então, assim, o Brian Angulo é um cara que paralisa lá na frente. Então, aí a gente tá nesse questionamento de assim... Defensivamente, ontem o Santos foi bem, né? Então, você vê que, claramente, para mim, o começo da ideia do Bustos, porque ainda é começo. Ontem, se eu não me engano, foi o 12º jogo dele no comando do Santos, alguma coisa assim. A ideia é começar arrumando defesa. E a gente já vê uma baita evolução em relação ao jogo contra o Curitiba, que o Santos sofreu pra caramba. E ontem, não. Né, o Santos não sofreu pra caramba. O John teve que fazer, sei lá, uma defesa difícil e o Bauerman salvou aquela bola. E foi isso, basicamente. Mas aí, Bel, vem o jogo contra o La Calera no dia 18. Ó, eu peguei aqui a sequência de jogos do Santos. O Santos enfrenta o Cuiabá na Vila no domingo, às 6 da tarde. Depois enfrenta o Curitiba. Eu sempre erro, né? Curitiba, o time, Curitiba, a cidade. Vocês me desculpem, eu sempre erro. Mas é que não faz sentido, né? Ser diferente. Mas, enfim. Aí pega o Curitiba na quinta-feira, às 9h30 da noite, em casa. Mas no domingo seguinte, vai para Goiás, jogar contra o Goiás na Serrinha, às 7 da noite. E aí joga quarta-feira, dia 18,
contra o União La Calera às 9h30 da noite. Esse jogo, União La Calera, lembrando, tem um jogo do Brasileirão em casa, um jogo importante, definitivo, precisa virar da Copa do Brasil em casa e um jogo do Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa. E aí pega o União La Calera dentro de casa. A pergunta para o Bustos, e que, enfim, eu vou dar minha opinião agora, é: o Santos tem que ir com o time titular no jogo contra o União La Calera? Porque precisa ganhar esse jogo. Contra o Banfield pode ser até que empate e se classifique, mas contra o La Calera precisa ganhar de qualquer jeito. Eu iria com um time misto. Assim, se o Ângelo já puder voltar, eu colocaria o Ângelo nesse jogo. Mas, por exemplo, o Batistão, se não estiver tão bem fisicamente, acho que dá para poupar. Acho que o Zanocelo é um jogador que eu não sei se consegue fazer toda essa sequência de jogos, como ele está fisicamente. Mas o Sandri jogou muito bem o último jogo. Se ele mantiver o ritmo, eu acho que dá para fazer um misto, sabe? Fazer um time com João Paulo no gol. Se o Auro jogar o que jogou ontem, para mim tá bom. Auro, Velasquez, Bauerman e Lucas Pires. Se ele conseguir jogar, eu manteria o Lucas Pires, porque é muito diferente. Colocaria Rodrigo Fernandes, Sandri, talvez assim, Pirani no meio de campo novamente. Você não colocaria o Camacho? Não entendi. Você falou colocaria Camacho. O Camacho também. Eu jogaria num 4-4-2, que é o esquema que eu mais gosto, e na frente colocaria tipo Ângelo e Marcos Leonardo, entendeu? É um time misto, não é um time inteiro titular. Pouparia o Batistão, pouparia o Maicon, que é um jogador mais velho, pouparia o Madison, que é um jogador que está precisando ser poupado, mas iria com um time misto. Não iria que nem ontem, totalmente reserva, porque sei que é um jogo que o Santos precisa ganhar para classificar, mas pouparia jogadores importantes e mais velhos que podem estar cansados. Sim, eu acho que dá para poupar alguns jogadores, sim. Todos os jogos dá para poupar jogadores, ok. Só que o que eu me incomodei foi a quantidade, entendeu? Foi do nada você não poupa, do nada você poupa 7. Foram todos. Então, do nada você joga com o Bauerman, basicamente, entendeu? E o Pires, né? E o Pires nem começou a partida. Faltando 20 minutos para acabar. Exato. Então, do nada, você pegou um jogo e você falou, dane-se, eu vou jogar só com o Bauerman. Isso eu achei loucura, sim. Como a gente falou, pode ter dado certo, mas foi loucura o que o Bustos fez. Então, eu vejo, principalmente assim, para esse final de semana, seja a hora que você está ouvindo esse podcast, no Brasileiro, eu acho que ele vai cada vez mais com essa força total, né? Ele vai jogar sempre com o Marcos Leonardo, vai talvez só jogar com o Ângelo no Brasileiro, pode ser interessante, porque daí o Ângelo só joga o Brasileiro e, sei lá, a Copa do Brasil. Porque também é muito complicado você falar, e o Ângelo, porque, putz, ele não tá aguentando porque ele tem 17 anos. Pô, você descobriu agora a idade dele? Então, assim, você não vai fazer a mesma coisa com o Barbosa. A única coisa que eu acho, Nick, que eu senti falta, assim, é que o Velasquez não tinha feito um bom jogo contra o São Paulo. E, de fato, ele não fez um jogo ruim ontem. Mas eu só quero, aos poucos, também voltar a ver o Kaique. Porque o Kaique, diferente, por exemplo, de um Luiz Felipe, que a torcida já de fato... A Luiz Felipe entra naquele pacote, né, que a gente tinha de Pará, de Jean Mota. Oi? De Jean Mota, sim. Já naquele deu. O pacote já deu. O pacote já deu, entendeu? Eu acho que assim, é um jogador que muito dificilmente vai voltar e vai dar certo e tudo. Mas eu vejo o Kaique como um cara que, assim, dentro dessas loucuras aí do Bustos, talvez ele achou que jogar só o Kaique, que realmente é mais novo e tal, pode aparecer. Acho que é o jogador que eu senti mais falta. Mas eu entendo a questão do Bustos, porque assim, se ele desclassificar na Sul-Americana, é só mais um ano que o Santos se desclassifica na Sul-Americana. Se ele cai no Brasileiro, eu acho que pelo menos a gente pode sentir essa sensibilidade dele, que ele já percebeu que o brasileiro é porreta, que o brasileiro é um negócio que o Santista se importa de cair, se importa que, assim, a gente tá cansado, porque foi Paulista, Brasileiro e Paulista, foram os 3 campeonatos de ponto corrido seguidos, né? O Paulista depois vira mata-mata, mas a gente nem chegou no mata-mata. Então, Paulista, Brasileiro e Paulista, quase caindo nos 3 campeonatos. Então, talvez ele tenha tido essa sensibilidade. Agora, eu não sei, agora é interessante, né? Qual é o olhar que o Bustos vai ver a Copa do Brasil? Porque, querendo ou não, é now or never, né? Você vai pegar agora na quinta-feira, você vai jogar com o seu melhor. E aí, eu não sei, passando, é possível, sim. É muito possível o Santos passar. Eu acho que eu não tô falando que é fácil, mas a gente tem que entender que é possível. Foi só 1-0. E o time do Santos... Agora em casa. E aí, vamos entender o que esse Bustos vai achar. Porque assim, você vai jogar, então, 3 jogos com a força máxima.
É Cuiabá, Curitiba e depois a gente pega quem? O Goiás em Goiás. Não, eu acho que acho que para o jogo contra o Curitiba vai precisar, sim, assim, por necessidade, poupar alguns jogadores. Eu acho que vai precisar poupar o Batistão, por exemplo, porque o Só Batistão que tem que estar bem. financeiramente, eu não sei se vão indicar para o Bustos poupar, não. Porque Mas o brasileiro é a financeiramente, prioridade. Tá claro para mim que o brasileiro é a prioridade. brasileiro acima da Sul-Americana. Mas se o Dracena chega pro cara e fala assim, não, isso, ok, não tô falando que é ou não, mas eu digo assim, chega um Dracena e fala, então, se a gente passar, são 3 milhões, são 4 milhões, são 5 milhões, não sei quantos milhões, a gente precisa dessa grana. Não dá para você poupar. A gente prefere que você vá poupar contra o Goiás fora de casa do que você não. Eu acho que o Bustos, nessa partida, tem que jogar o melhor que ele tem. Não dá para poupar ninguém contra o Curitiba. O Santos precisa desse dinheiro. É mais dinheiro do que na Sul-Americana. A Copa do Brasil é menos desgastante de viagem, muito mais desgastante de competição, qualidade técnica. A gente sabe disso. Mas eu acho muito difícil que o Bustos, que alguém no mundo chegue pro Bustos e fale que ele vai ter que poupar num jogo que pode valer, até, não sei se você tá pesquisando isso ou não, mas assim, eu não tenho a menor ideia de quanto que custa, mas são muitos milhões que o Santos precisa. O que eu tô vendo aqui é que o Santos até agora, né, já faturou 4,6 milhões com as duas classificações e aparentemente agora é 3 milhões essa nova fase, pelo que eu tô vendo aqui. 3,27 milhões. Acho que é isso. Alguma coisa assim. E a premiação, o quê? É isso, Bel. Acho que é uns 3 A milhões mesmo. premiação final da Terceira Copa do fase, Brasil, é isso. eu sei que a A gente já tá premiação final. 3 milhões, 3 milhões. Então, são 3 milhões. E sim, mas eu acho que, por exemplo, a gente sabe que o Batistão é um jogador que ele já é mais velho, que ele tem questões físicas de adaptação. Acho que ele não vai jogar contra o Curitiba, por exemplo. Acho que ele vai ser titular do Santos contra o Cuiabá, vai ser titular do Santos contra o Goiás, mas não vai ser titular contra o Curitiba. Deve estar no banco, mas titular acho que não vai ser. E aí o Santos vai ter que decidir, o Bustos, né? Vai ter que decidir qual é a melhor estratégia. Bel, eu vejo bastante gente pedindo a cabeça do Bustos, né? Já falei aqui no podcast, já falei que eu sou absolutamente contra isso. Mas eu já fiz um paralelo assim no Twitter que eu gostaria de compartilhar. Por muito tempo a gente viu um monte de gente criticando a Abel Ferreira porque o Palmeiras jogava feio, entre aspas, aqui, né? Porque para mim, se ganhou, não jogou feio, entendeu? Eu sou contra isso. Para mim, feio é perder. Não adianta nada jogar lindo e perder. Eu sou dessas. Sou assim e é isso. É igual o. Qual é o pênalti bem batido, né? O pênalti bem batido é o que entra. Exatamente. Eu sou o quê? Resultadista, pífia, patética, tudo isso. Mas para mim, o que importa hoje para o Santos é ganhar. Hoje, em 2022, já 6 de maio de 2022, o que importa é ganhar. E eu acho que o Bustos entendeu isso. Ele ainda não conseguiu um aproveitamento tão alto, né? Ele tem 48% de aproveitamento, jogou muito mais jogos fora de casa do que dentro de casa. Ele tem 4-4-4, não é? Se eu não me engano. Ele tem 4 derrotas, ganhou 4 vitórias e 4 empates. Ele ganhou do Água Santa, ele ganhou do. Ele tem 4 vitórias, acho que 5 empates e 4 derrotas. É alguma coisa mais ou menos por aí. A última vez que eu tinha visto era 4-4-4. Bom, acho que tá certo porque são 12 jogos. Acho que é isso aí. 48% de aproveitamento. Mais ou menos. Enfim, mas eu acho que ele entendeu que o que ele precisa é ganhar. Contra o São Paulo, ele montou um time que competiu. Eu acho que assim, os comentários que eu ouvi da transmissão, para mim, foram um exagero. Eu achei que o Santos competiu contra o São Paulo e foi prejudicado pela arbitragem, era para ter saído com um empate. O Bustos sai de casa para empatar ou ganhar num contra-ataque, é verdade. Mas hoje, isso na minha opinião, é o que o Santos pode oferecer. Em caso o Santos é melhor, o Santos é perigoso, o Santos é ofensivo, mas essa história de DNA ofensivo, para mim, ficou no passado, já faz tempo. A partir do momento que o Santos resolveu que queria resolver as próprias dívidas. Porque a prioridade não é jogar bonito, é pagar a conta. E eu não acho que isso está errado, porque se não fizer isso, o Santos tem risco de, no futuro, pagar uma conta muito mais alta. Não é para cair, não é para ter vexame, não é para ser humilhado, mas a prioridade eu entendo que seja pagar contas. Quero ver o Santos ganhando? Lógico, sou santista até meu último fio de cabelo. Me descabelo em casa quando o Santos joga mal, perde essas coisas. Contra o São Paulo, coitado, ele deve ter ficado preocupado, achou que eu ia quebrar alguma coisa na minha casa, entendeu? Mas
Eu acho que o pragmatismo tem que ser sim o lema nesse momento. E eu acho que nesse sentido o Bustos se assemelha com a ideia que o Abel Ferreira chegou no Brasil. Ah, ele não conhece futebol brasileiro, mais ou menos. Eu acho que se ele entrou com o espírito de eu preciso ganhar, senão vai dar tudo errado, é entender o futebol brasileiro. Porque aqui, se você emenda uma sequência de derrotas, você tá fora. Porque o futebol brasileiro talvez seja o mais resultadista do mundo, da galáxia. Então eu acho que ele tem esse espírito. Para começar a jogar bonito, o Abel Ferreira demorou tempos. Hoje é claro que você vê o Palmeiras jogando e goleia o União Petroleiro, sei lá o que, qual é o nome do time, mas levou tempo até isso acontecer. O Abel Ferreira foi chamado de retranqueiro, acusado de ter futebol feio por muito tempo antes de chegar num bom futebol. Eu acho que se esse for o pensamento do Bustos, e pelo que eu entendo, a gente pode sim chegar a um lugar bom, porque o elenco do Santos é muito limitado. Se a ideia dele for entender essas limitações e mesmo assim tentar entregar resultado, para mim tá tudo bem. Não tô cobrando futebol bonito agora. O que o Santos precisa é ganhar, é se classificar na Copa do Brasil, sim, é se classificar, sim, na Sul-Americana, porque agora só depende de si mesmo, e é fazer bons resultados agora, especialmente nesse começo do Campeonato Brasileiro, enquanto o time não está tão cansado. Só para terminar o meu monólogo aqui. Próximos jogos do Campeonato Brasileiro são Cuiabá em casa, dá para ganhar. Goiás fora, dá para ganhar. Sim, dá para ganhar. O Goiás não é um time ruim, mas dá para ganhar. Depois pega Ceará em casa, dá para ganhar. Palmeiras em casa. Então, assim, para até chegar o jogo contra o Palmeiras, o Santos joga muitos jogos em casa. Então, precisa de confiança para enfrentar o Palmeiras com coragem. Então é isso, gente. Brincadeira. Eu acho que é muito sobre o que você trouxe também da questão de pedir a cabeça, de ver que o final não precisava. Eu não fui tão a favor da queda do Carille, diferente do pai da Anitta, que quase queria pegar o Carille na rua e dar uma surra nele. Mas eu fui contra. Mas não é toda a família Frank que estava contra, mas eu acho que é muito sobre isso, assim, a gente demora. Por que o Palmeiras joga tão leve hoje? Porque você tem 2 Libertadores nas costas, meu amor. Porque se eu não for para Libertadores, se eu não ganhar agora, eu acho que assim, já falei isso para você em outro podcast, né, que o Gilfrida trouxe isso. Por que o Corinthians ganhou a Libertadores? Ele ganhou porque depois de muito tempo ele estava sempre na Libertadores. Por que a gente tem tanto medo de cair? Porque depois de um tempo parece que toda hora a gente está quase caindo. Quando o Santos transformar a Libertadores, vou fazer mais um paralelo. Por que a gente tem um Real Madrid jogando tão leve numa Champions League? Porque tá todo ano. Porque Champions League é a varanda do Real Madrid, entendeu? Porque o Rodrigo é maravilhoso, perfeito, mas também, se não fosse o Rodrigo, poderia ter sido o Benzema, eles fizeram várias viradas históricas. Sabe, por que provavelmente vai ser muito difícil o PSG ganhar uma Champions League? Porque é pressão demais, porque é muita pressão, porque o time foi montado para isso. Por que o Fluminense caiu na primeira fase, se não me engano, contra um Colo-Colo? Sendo que contratou Felipe Melo, contratou o Bigode, contratou o Fábio, contratou um monte de cara caríssimo. O Natan, por quê? Porque você contrata porque você tá com pressão, porque o Palmeiras joga leve hoje, é diferente. Foi contra o Olímpia. O pênalti Olímpia, desculpa. foi do Derlis Gonzalez, que mora em nossos corações. Então, é isso, é sobre isso. Por que o Santos tem tanto medo do brasileiro? Porque já é o terceiro, quarto campeonato que o Santos tá com medo de cair, né? Eu acho que, assim, é um momento... Por que o Santos também joga tão tenso a Sul-Americana? Porque sabe que é um dos poucos campeonatos que pode sair vitorioso. Porque 2016, que foi, se eu não me engano, foi 16 o último paulista, mas o último título de fato, tá ficando distante. Neymar tá ficando um ídolo distante, entendeu? Tá ficando chato, tá ficando um negócio... Nós já somos o quarto último grande paulista que ganhou paulista, entendeu? Já somos, parabéns. Sim. Então, eu acho que assim, as pressões começam a aumentar porque a situação fica difícil. E não é só o momento do Palmeiras como momento dentro de campo. É o momento estrutural do Palmeiras, é o momento administrativo do Palmeiras. É muito mais coisa, entendeu? Mas aí, você vê o Palmeiras, tudo bem, tem muitas diferenças. O Palmeiras tem uma presidente que, antes de ser presidente, aportou muita grana no clube e tal. Mas o que eu almejo para o Santos não é tipo você ser o Flamengo, que tem, sei lá, o Felipe Luiz, o Davi Luiz, o Arrascaeta. Não, e dívida pra caramba, né? Mas o que eu espero é ver achar o nosso Rafael Veiga, entendeu? É achar o nosso Daverson, tipo, um jogador sem 7 parafusos, mas que entre e mete gol em final de Libertadores. Entendeu? Enfim, então
Eu acho que Exatamente. o caminho do Santos é mais parecido, tipo, o caminho do sucesso para o Santos é mais parecido com o do Palmeiras do que com o do Flamengo, do Atlético Mineiro, sabe? Então, Exatamente, porque você não vai conseguir comprar um Hulk, você não vai conseguir comprar um Hulk, um Areno. Eu juntei o Arena com o Keno. Você não vai conseguir juntar esses caras, não mesmo. Mas você não vai conseguir, tipo, fazer isso porque o Santos não tem, financeiramente, não tem nenhum tipo de recurso. Olha, ficou bonito esse final de podcast. é isso. Vamos ganhar quinta-feira, vamos ganhar domingo, vamos ganhar quinta-feira, vamos ganhar domingo, vamos ganhar quarta-feira. A gente vai domingo, espero que a gente não chegue atrasada porque é meu rodízio. Não, a gente vai quinta, amiga. É quinta. A gente vai quinta, espero que a gente não chegue atrasada porque é meu rodízio. Nossa, E a mais gente tá uma muito coisa. lascada. A gente vai Se voando. você sair na quarta-feira seguinte, eu vou também. Quarta-feira seguinte, que dia que é? 18. 18. Uma quarta é 18, não tenho nada. Contra quem que é? La Calera. Ai, que nervoso. Eu nunca fui Tem no que- jogo de Sul-Americana, só fui de... Porque Sul-Americana... Santos eu não nunca fui. costumava jogar. Verdade, eu fui de Libertadores pra caramba. Risos, saudades. É isso, gente. Vemos vocês no próximo podcast da semana que vem. Qual é o número desse aqui, amiga? Ah, não vou lembrar agora. 109? sei lá, 106, 107. Podcast 132, finalizando. Um beijo, um abraço, até o próximo. Tchau.